Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre seita. Para isso, te convido a abrir sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores ou mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Meus amados irmãos, a palavra seita é um termo que deriva do latim, que significa seguidor. Também na religião pode ser considerado como divisão, partido ou facção. O texto que lemos fala de heresia. O que significa heresia? Heresia significa o afrontamento aos dogmas e princípios de uma determinada igreja. Já entre heresia e apostasia, que são dois termos que têm um significado bem semelhante, você não pode confundir. A apostasia significa a renúncia da fé ou da religião. A heresia é um confrontamento. Podemos falar assim. Fui procurar o significado das palavras para que você tenha uma melhor compreensão. Então irei falar sobre seita. Quais são as marcas principais de uma seita? Dentre tantas marcas, eu destaquei algumas para que você tenha uma melhor compreensão sobre o assunto. Primeiro, elas têm outra fonte de autoridade além da Bíblia. Quando abrimos a Bíblia Sagrada em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, também em João capítulo 5, versículo 39, nos orientam esses textos sagrados a ler a palavra do Senhor e a praticá-la, pois ela pode nos corrigir e nos direcionar para o caminho correto. Não quero dizer que quem leia um livro, um dicionário, uma revista, uma enciclopédia, apostilas, esteja no caminho errado, não. Vocês podem observar aqui, atrás de mim tem meus dicionários, minhas bíblias, meus livros, enfim, eu sempre estudo e é o certo estudar, mas a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, mas eles colocam as outras fontes de autoridade superiores à Bíblia Sagrada. Veja que absurdo, nós cristãos temos a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, mas eles têm outra fonte de autoridade além da Bíblia. Também eles acabam por diminuir a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ou seja, eles reduzem Jesus a um bom homem. Quando abrimos a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 19, versículo 16, vemos quando Jesus fala do jovem rico, como é que ele se dirige ao Senhor Jesus Cristo? Bom mestre, ou seja, comparou ele a uma pessoa comum. Então eles reduzem Jesus a uma pessoa boa. E não é simplesmente só isso, sabemos que ele é a bondade de pessoa, mas não podemos reduzir Jesus Cristo a isso. Ele é Deus, ele é o meu e o teu Salvador. E também dizem que ele é um espírito aperfeiçoado. Veja, então eles fazem isso. Tem esse princípio de diminuir a pessoa santa de Jesus Cristo. Também eles ensinam a salvação pelas obras. Temos que ter muito cuidado no que se refere às obras, pois quando muitos lêem o texto de Efésios capítulo 2, do versículo 8 e 9, eles confundem. Aqui é que diz o texto? Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí veja, eles dizem que a salvação é só pela graça. Sim, é pela graça, favor imerecido, pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas também temos que ter as boas obras. Só as obras não salvam ninguém, porque tem religiosos que pregam que são as boas obras. Outros pregam que é a fé. Negativo. Você tem que ter fé, mas também tem que ter obras. Veja o que aqui diz Tiago 2,17, que diz que a fé sem obras é morta. E Tiago capítulo 2, versículo 18, diz que devemos mostrar a nossa fé pelas obras, pois no mesmo livro de Tiago, capítulo 2, versículo 24, observamos que somos justificados, as nossas obras, né? Somos justificados pelas obras, mas não somente pela fé. Então as nossas obras também nos justificam. Então te aconselho a você ler a Bíblia de uma forma mais correta possível, para não ficar pregando certas heresias. E também eles são exclusivistas quanto à salvação. Eles pregam que somente os seus membros podem se salvar e não há salvação fora da comunidade. Veja que absurdo, só não há salvação sem a pessoa de Jesus Cristo na minha e na tua vida. Mas eles pregam que só a sua congregação, a sua comunidade, é o exclusivismo. Só pode ser salvo quem está ali. Veja que absurdo. Quer dizer que os irmãos de outras religiões e outras denominações que têm Deus no coração, que praticam tudo que a palavra diz, será que não vão ser salvos? Porque não fazem parte de uma denominada religião, podemos dizer assim? Analise. E também o que podemos fazer para ajudar as pessoas, né, que estão vítimas de alguma seita. Em primeiro lugar, devemos procurar aquelas pessoas e ganhá-las para Deus, ensinando-os a verdade que está
na palavra do Senhor Jesus Cristo. Como? Você tem que conhecer a palavra, conhecer a sua doutrina principal. Quando eu digo conhecer a doutrina, eu me refiro às doutrinas principais do cristianismo. Quais são os fundamentos da fé cristã? E mostrar para aquela pessoa ali que o caminho realmente é esse. E ter uma vida de oração e uma comunhão com Jesus Cristo. Só assim poderemos ganhar essas pessoas que estão ludibriadas em certas seitas. Então foi uma palavra para que você venha refletir e jamais caia nesses laços. Então que Deus te ajude, que Deus te abençoe.